Olá, pessoal. Hoje nós estamos iniciando aqui o primeiro podcast do nosso canal e eu trouxe aqui hoje duas convidadas maravilhosas que são bastante atuantes nessa área do combate, do enfrentamento à violência contra as mulheres. Vou começar aqui apresentando a doutora Débora. Doutora Débora, o currículo dela é tão grande que eu vou resumir aqui algumas coisas. A doutora Débora é advogada, formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito e Processo Tributário pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito e Processo Eleitoral pela Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. Ela também concluiu um mestrado profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Ela atuou também nas áreas de civil, comercial, tributária, aduaneira e internacional. Já passou aí por vários estados, né, Débora? E hoje ela é juíza de direito e atua no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na comarca de Caucaia. E também, agora recentemente, esse ano, ela foi nomeada coordenadora do Núcleo Judicial de Justiça Restaurativa de Fortaleza. Débora, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Lia. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui. E a nossa outra convidada é a Érica Santos, psicóloga lá do Centro de Referência de Apoio à Mulher, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. A Érica é graduada em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, Neuropsicologia e concluindo uma pós-graduação em Tratamento de Transtorno da Ansiedade e do Pânico. Atualmente, ela atua como psicóloga no Centro de Referência da Casa da Mulher e também ela é facilitadora no trabalho voluntário, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, de um grupo Girassol, que trabalha com mulheres enlutadas por vários motivos diferentes. Ela é psicóloga clínica e diretora da Psicovida. É isso? Exatamente. Bom, só um resuminho, porque as meninas são preparadas. Obrigada pelo convite, Lia. Eu que agradeço vocês terem vindo. Bom, gente, hoje a gente teve a ideia de começar esse podcast comentando uma entrevista que, para nós mulheres, foi muito impactante, né? Muitas de nós, conversando depois com várias mulheres, a gente se viu em vários trechos de falas da apresentadora Ana Hickman, que é uma mulher maravilhosa, linda, de 42 anos, muito bem-sucedida, apresentadora, empresária, ex-modelo, e é casada, ou era casada, com o Alexandre Correia. Ana Hickman tem só 42 anos e o Alexandre Correia quase 10 anos mais velho que ela. Ele era um empresário e administrou a vida da Ana Hickman desde muito cedo, né? Eles se conheceram, ela tinha somente 15 anos, e 8 meses depois eles se casaram. Até eu vi outro dia outra entrevista dela em que ela diz que ela meio que casou para ter a possibilidade de viajar sem precisar, para ter a emancipação. Que ela era modelo internacional já e viajava bastante já aos 15, 16 anos. Eles têm um filho, né? Foram casados durante 25 anos e têm um filho de 9 anos de idade. Ana Hickman, ela é proprietária da empresa Hickman Serviços, que administra a imagem dela, e também ela licencia vários produtos, como óculos, esmalte, bolsa, sapato, com o nome dela nesses produtos. Então, como eu já falei, nós vamos abordar esses temas da entrevista. O formato, eu vou tirar aqui algumas frases que foram pinçadas da entrevista e eu vou pedir para vocês comentarem. Pode ser? Pode ser, sim. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é a primeira. São trechos, tá, gente? Entre aspas, coisas que a Ana Hickman falou. Aí, esse trecho aqui diz assim: ele dizia assim, tá vendo o que a sua mãe tá fazendo? Sua mãe é louca. Ela tem que parar com isso. Calma, o papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. Isso foi um trecho em que ela conta de como ele falou com o filho dos dois, que presenciou o início da discussão, e ele chamou a Ana Hickman, a mãe da criança, de louca, e que depois eu vou conversar com você, a sua mãe está mentindo, e chamou mais uma vez ela de louca. E eu imagino que vocês veem, né, no dia a dia de vocês muitas dessas frases semelhantes. Eu queria que vocês comentassem como é que é a experiência de vocês em relação a essa fala aqui especificamente. Quem começa pode ser a Débora? Obrigada pela oportunidade, né, pelo convite.
E realmente não é uma fala estranha ao nosso dia a dia, quem atua na violência doméstica, não. A gente pode perceber, assim, o agressor, no caso, não estava falando com ela, né, mas sobre ela. Então, essa tentativa de descredibilizar a vítima e de tentar fazer parecer que a agressão não existiu, que a agressão foi uma construção de uma pessoa desequilibrada. Tão duro isso. Ano passado, eu tive contato com uma pesquisa, logo que o crime de violência psicológica foi incluído no Código Penal, né? Dizendo que as crianças que testemunham violência doméstica, mesmo que não seja uma violência física, uma agressão física, uma agressão sexual, mas uma agressão moral, psicológica, há pesquisas que já comprovam que só de testemunhar a mãe ser vítima desse tipo de violência já causa na criança o mesmo impacto que se a vítima fosse ela. Então, a criança que ouviu isso, porque ele viu alguma coisa que deve ter questionado o pai. Pai, o que foi que houve? O que está acontecendo? Sua mãe que é louca. Depois eu te explico. Só de ele ter estado nesse ambiente, percebido, porque as crianças elas são muito sensíveis a isso. Elas são, né, aquela esponjinha, o cérebro está absorvendo tudo, o dito e o não dito. E me parece aí que a gente está falando de uma vitimização do filho também. Sim. Né? É muito comum. Eu escuto, infelizmente, porque o ambiente familiar ele é aquele lugar onde todos convivem. Sim. Não há um local específico para aquela discussão, para aquele problema ocorrer. E essa é ruim. Talvez exista até uma dificuldade de admitir para o filho e dizer, papai errou. Filho, peraí que a gente vai resolver. Papai perdeu a cabeça aqui um minutinho. E aí o que saiu mais rapidamente foi negar o fato, né? Eu vejo com preocupação as crianças que nascem, crescem em ambientes com violência doméstica, em que essas falas existem. Elas podem tentar, sem saber, né, até para trabalhar no seu inconsciente o que aconteceu com a sua família, reproduzir esse comportamento mais tarde. Eu acho que a Érica, como psicóloga, pode falar um pouquinho disso também, né? Do peso que isso pode ter tido na criança. E é muito triste, porque ou a criança ela vai reproduzir aquele comportamento por achar que seja natural, ou então ela vai não suportar. Simplesmente ela vai... Tem adultos que não suportam gritos. Mas por quê? Porque escutaram tantos gritos na infância que toda vida que ele escuta um grito, ele já põe a mão no ouvido. Por quê? Porque ele lembra dos traumas na infância, do pai gritando com a mãe. Então, acaba sendo gatilhos na vida adulta. Então, sim, tanto o agressor tenta fazer a vítima de louca, né? Você é louca, né? Tentando fazer ela, muitas vezes, acreditar que realmente ela não tem razão. Fazendo ela acreditar que tem certos momentos que a vítima acha, será que eu estou falando a verdade mesmo? Será que ele tem razão? Então, ele acaba passando essa ideia que ela é louca, não só para a vítima, mas também para as pessoas que são próximas à vítima, familiares, filhos, e acaba perpassando por toda uma parte da sociedade. Né? Sim. É a ideia do gaslighting, né? Sim, é uma forma de manipulação, é uma manipulação da situação ali para você não perder aquele controle, ó. Eu tô no controle, ela que tá... Ela que é louca. né? Tentando colocar aquela mulher numa situação desprezível, né? Desprezando aquela mulher. Desqualificando. Né? A reação que ela teve. Sim. Sim. Eu tenho tentado, assim, muito nas minhas falas, nas minhas viagens, eu viajo muito, a gente já foi, acho que esse ano, a uns 35 ou 40 municípios, lá pelas ações da Procuradoria. E, normalmente, a gente fala para homens também. Então, eu percebo, às vezes, a dificuldade que eles têm de escutar essas coisas. E um dos assuntos que eu abordo muito, a gente tenta sensibilizar de todas as maneiras, né? Como achar, é uma coisa que eu estou tateando ainda,
como conseguir sensibilizá-los, não entender aquela nossa fala como uma coisa contra os homens, que agride os homens, que critica os homens, mas tentar despertar para uma reflexão de que aquilo é cultural, que foi a educação que a gente recebeu. E eu vejo que uma das coisas que eu falo muito é isso. Eu disse, olha, infelizmente, a primeira vez que eu vi uma pesquisa sobre isso que você falou, um estudo que fala isso, que apesar da criança sofrer aquilo tudo na infância, na vida adulta, ela tende a repetir esse comportamento nos seus relacionamentos futuros. Foi uma coisa que me surpreendeu a primeira vez que eu li, mas depois eu achei vários estudos sobre isso. E as meninas aceitando a questão do grito, de ser chamada de louca como uma coisa natural, e os meninos repetindo esse tratamento com as suas companheiras também, porque viram aquilo dentro de casa e a violência passa a ser naturalizada. Então, assim, a gente não repete só o ruim, né? Repete o todo. Então, os meninos tendem a repetir também aquela fase da lua de mel, que é depois de uma discussão com a namorada, já chegar com flores, com bombons, sendo o príncipe. E as meninas... E eu acredito que isso a psicologia explica, né? Para várias coisas, né? Exatamente. Existe esse papéis, ciclo. Né? Existe até para a gente ciclo. compreender de onde a gente veio, né? Exatamente. Essa repetição, ela é muito preocupante, principalmente para nós que nós atendemos essas mulheres vítimas de violência, porque essa ideia da agressividade, da explosão, primeiro começa com bem agressivo, né? Aí depois vai para de fato, aquela agressão, e depois para tentar contornar a pessoa, poxa, eu acho que eu exagerei. Então, vamos aqui dar umas flores, um bombom, uma viagem, ou eu desculpa, e de repente volta como tudo não tivesse acontecido nada. Aí, de repente, vem de novo. Um novo tensionamento, é o ciclo da violência. É esse ciclo. Né? Quebrar esse ciclo é algo de suma importância, mas a mulher precisa entender e se perceber dentro desse ciclo. Porque até então, culturalmente, acaba sendo naturalizado. Ah, isso é normal. Não, ele me ama. É homem. Ele é homem. Isso é da personalidade dele. Eu tive recentemente uma experiência com um círculo de uma prática de justiça restaurativa com homens autores de violência doméstica. Essa prática acontece no Poder Judiciário, aqui em Fortaleza, na vara de execução de penas alternativas. Tem uma juíza incrível lá, que é a Daniela Arruda, muito minha amiga, e eu pude participar. E aí, um dos participantes, né, autorizou que a gente estivesse lá, e uma das coisas que ele falou foi isso. Eu aprendi que quando eu estou na fase do tensionamento, antes de eu explodir, eu saio de casa. Aí todo mundo ficou olhando para ele, como é? Eu saio de casa, parece que eu sou doido. Eu digo, poxa, tá bom. Aí eu pego minhas coisas e saio. Aí pego um ônibus, dou uma volta, espero, acalmo, deixo minha mulher só. Ela já sabe que é porque eu ia explodir. E ele disse que aprendeu essa estratégia no grupo de apoio com outros homens que também estão lá porque praticaram algum tipo de violência doméstica. E o Poder Judiciário tem essa prática de sensibilizar o homem. Olha que legal. Muito legal. Né? Então, eu acho muito louvável que na sua caminhada, nesses 35, 40 municípios, a sua fala também seja direcionada aos homens. Sim. Porque eles também... A gente não pode dizer que eles querem permanecer no mesmo lugar. Muitos querem permanecer casados e melhorar, mas não sabem como, né? Na procuradoria, inclusive, a gente sente muito essa dificuldade. Porque depois, às vezes, a gente tem um feedback, né? E a gente foi uma vez agora em Baturité e a gente pegou uma turma do EJA, dos adultos que estudam à noite. E aí eles foram lá numa ação da Assembleia Itinerante. E depois vieram os comentários da professora que trouxe a turma. Disse, olha, as mulheres adoraram, mas os homens não gostaram, não. Aí a gente fica... Estamos tateando para ver como é que a gente... E aí nós vamos contratar, né? Já fizemos a entrevista e acho que em janeiro a gente vai ter o primeiro homem da Procuradoria, que ele vai fazer... Eu vou tentar, na verdade, uma coisa nova, assim. Acho que é nova, pelo menos eu não vi isso em canto nenhum. Que é essa história do grupo reflexivo, mas com um viés preventivo. Sim. Que a gente não trabalhe com agressores, mas com a juventude. Sim, trazendo essas reflexões para eles,
né, nessas nossas rodas de conversa que a gente faz nas escolas. Porque a gente percebe isso, que é só a mulherada que fala, só tem mulher na procuradoria, e eu percebo que às vezes eles ficam meio assim, então como abordar essa questão de homem falando para homem? Já tem estudo disso também. Então, assim, quando a gente fala porque tem uma modificação recente da Lei Maria da Penha, que incluiu, dentro das medidas protetivas que a gente pode deferir para a vítima, a medida de obrigar o agente ao comparecimento Sim. obrigatório. E aí, lá no Fórum de Caucaia, a gente tem um psicólogo incrível, que é o Caio, tem assistente social, e ele, nos grupos reflexivos, não há grupo nenhum que não tenha só uma mulher. É preciso que haja um homem e uma mulher, sempre que a audiência também tiver homens. Isso já é, assim, demonstrado por vários vieses psicológicos. Se identificam, né? Existe uma necessidade de identificação, de estabelecer um rapport com quem está falando, e por isso sempre é preciso que tenha um homem também. Vai ser muito benéfico. Eu acho que vocês vão achar muito boa essa iniciativa. Interessante, muito riquíssimo. Vou ler aqui a próxima. Ela falando do dia, né? 2 pessoas naquele dia da agressão foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados, que eu liguei e contei o que estava acontecendo, ele falou assim: você sabe que quando você entrar lá, você vai fazer até o fim, né? Eu falei: eu sei. E a delegada que estava sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse uma medida protetiva, eu não peguei a medida protetiva naquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso, mas a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu senti muita vergonha. Sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar o meu menino. E aí, Érica? Nossa, isso é bastante comum também, né? Da mulher chegar e muitas vezes, quando vai para a recepção, da recepção vai para o setor psicossocial, ela é acolhida e nós escutamos aquela mulher. E depois, quando direcionamos ela para a delegacia, na realidade, a gente sai da sala, a gente não diz ali é a delegacia, não. Nós vamos com ela até a delegacia, para ela se sentir segura, para ela se sentir pertencente. Porque até nesse processo de sair da sala até a delegacia, pode ser um curto prazo dela desistir. Então, quando a gente está ali acompanhando aquela mulher, tem umas e será que eu desisto? E a gente conversa, a gente acolhe, a gente faz de tudo para que ela possa ver os direitos dela, que ela possa observar a importância dela solicitar, né, a medida protetiva. Mas algumas escolhem, isso é uma decisão delas, com medo, mas a gente, mesmo ela escolhendo, a gente ainda diz: se você quiser voltar amanhã, você pode voltar. Aqui você está segura. Ah, mas e sempre aquele pensamento no agressor: isso não vai prejudicar ele no trabalho, não? Isso não vai prejudicar ele na sociedade, não? O que vão pensar de mim? E eu digo: e agora? Vamos pensar em você. Você já pensou muito no todo, né? Pensou na família, pensou na sociedade, pensou nisso. E você? Vamos voltar para você. Quem é você? O que você almeja? Vamos lá. E a gente acaba puxando um pouco para ela lembrar dela. Porque ela já viveu não sei quantos anos de relacionamento abusivo, ou não, se meses, se anos. Mas e aí, o porquê disso? Vamos. Isso daqui é uma forma de proteção para você. Você vai ser acolhida. Amanhã eu posso vir? Pode vir quantas vezes você quiser. A casa está aberta, pode vir. E é interessante quando elas decidem não fazer, mas mesmo assim, porque é uma decisão dela. A gente faz de tudo, a gente fica assim, por favor, vai. Mas no coração, lá dentro, a gente com todas as forças, mas é uma decisão dela. A gente não pode fazer uma outra agressão, que é ir contra o desejo dela. Mas a gente acolhe, alerta e sempre diz: amanhã, se você quiser, você pode vir. A gente vai estar aqui. Porque a gente sempre deixa essa possibilidade, né? Muitos têm vergonha, realmente. Existe uma sociedade
que é bem cruel. Principalmente quando a gente vê um núcleo familiar, aquela falta de família, tudo isso, e tem o peso. O que é que vão pensar de mim? Porque até então a sociedade muitas vezes não sabe como é dentro do núcleo familiar. Lá fora vem de uma forma, mas dentro do núcleo, quem você dorme, o que você escuta. Então, o que sempre fazemos é acolher aquela mulher, desistindo ou não desistindo, e sempre deixando as portas abertas. Porque amanhã, se tiver um gatilho, ela pode voltar. É interessante essa fala dela, que eu achei, esse momento que ela diz que sente vergonha. Tem um livro, eu agora sou da Justiça Restaurativa, né? E aí a Justiça Restaurativa tem esse enfoque muito importante na vítima e na relação que foi rompida. E esse livro chama-se Trocando as Lentes. É uma proposta para você ver aquele ato criminoso com outro olhar, né? E um dos capítulos fala muito do sentimento da vítima. A vítima que não deu causa ao ato violento, ela sente vergonha, ela sente culpa. É muito comum, a vítima sente culpa porque ela pensa assim, por que eu não me atrasei? Ou por que eu não peguei outro caminho? Ou foi aquela palavra que eu falei, ela traz para si uma responsabilidade que absolutamente não é dela. A vítima se sente injustiçada, ela se sente só. Quando você é vítima de um ato violento, existem muitos sentimentos ali, e naquela hora você sente aquilo tudo, e talvez você não tenha nem experimentado ainda 1 minuto de paz entre o ato violento e o ato de ter ido para a delegacia, para você dar um tempo e dizer assim, calma, como é isso? E me parece que essa confusão, ela pode realmente, para uma pessoa muito... Eu imagino, né, que seja assim, claro, a gente está supondo como é o temperamento da Ana Hickman, mas uma empresária, uma mulher de vasta experiência empresarial, profissional, talvez ela tenha sido assim, ela seja uma mulher assim, muito ponderada, e na hora ela tenha pensado, não, eu não quero dar esse passo ainda, de solicitar a medida protetiva, né? Me parece aquela coisa... Tipo, aumenta mais o escândalo, né? Que as pessoas já estavam Eu já vim aqui, eu não fiquei em silêncio, mas eu não quero dar esse passo agora. E, de fato, na minha experiência, eu não posso dizer que eu conheço mulheres que chegaram na delegacia e falaram, não preciso de mais. Mas o que chega muito para mim, porque realmente quando bate no judiciário é que a mulher pediu, né? Ela rompeu essa vergonha, esse medo, e ela foi lá e pediu porque ela ficou com medo de morrer. Ficou com medo mesmo. E aí o que chega normalmente até quando elas preenchem o formulário de avaliação de risco, não foi a primeira vez. A violência tem aumentado. Os episódios estão se tornando mais constantes. Começou com uma discussão verbal, mas agora ele já me empurrou. E aí, quando ela chega a pedir a medida protetiva, normalmente, ela não foi vítima de um único ato isolado de violência. Ela viu que a situação está tomando um volume. Então, assim, não me estranha. Ela, na primeira vez que buscou ajuda, não estou dizendo que ela não foi vítima de violências anteriores, mas no primeiro momento que ela foi à delegacia, não, talvez eu não precise ainda da medida. E como você diz, né, ela tem que saber que a medida pode ser deferida enquanto o risco existir. Se a mulher corre risco, ela tem direito à medida, sim. É comum ou é raro aparecer uma mulher de perfil com alto poder aquisitivo, ou pelo menos bom poder aquisitivo, na casa da mulher? É comum também. É comum? A todas as classes sociais. Sim. É muito comum. Muitas pessoas pensam que é mais a questão da comunidade. Não. Todos os níveis, todas as classes sociais. Todas as classes, de todos os tipos de conhecimento, todas as cores, raças, todas. Deixa eu pegar aqui a próxima. Só estou pegando as grandes. Essa aqui é bem grande. Ela foi tão verdadeira nessa entrevista. Demais, foi muito boa. Eu penso assim, nossa, que mulher acho que foi muito autêntica. inspirador para muita mulher. Sim.
Ela diz Merece aqui, todo o nosso apoio. ninguém merece ser torturada de nenhuma forma. E eu não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para ele, para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade, a gente estava junto e ele falava assim: ah, eu não sou nada. Todo mundo fala que eu tô às suas custas, né? Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos e construímos e chegamos onde chegamos. E eu quero que as pessoas saibam que é a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Mostra aqui, né, a vulnerabilidade dela. Ela conheceu ele muito cedo. Muito nova. Muito né? nova, com 16 anos, como ter discernimento nessa idade, quase 10 anos de diferença, né? Ele era um homem de quase 26 anos e ela uma garota de 16. Sim. Essa questão do casamento precoce aumenta a vulnerabilidade das mulheres? Nesse sentido, sim, depende também muito do contexto familiar, na realidade. Já no contexto familiar da Ana Hickman, já vinha essa violência por parte do pai dela, da mãe, já sofria, a mãe dela já sofria violência. Então, assim, o que ela viu neste homem? Será que ela viu o pai que ela não tinha? Né? Então, são questões que precisam ser avaliadas, não tem como dizer, sim, mas questões precisam ser avaliadas, como foi a infância da Ana Hickman. Então, como ela já tinha o pai que era agressor, a mãe que sofria agressões físicas, psicológicas, e ela casou muito nova. Eu acho que tem um ponto aí também, sem querer te interromper, mas Não, você prossegue. A diferença de idade é muito significativa, né? Sim. Eu acho que talvez uma menina muito nova, com um namorado, um companheiro de uma idade aproximada, talvez não tivesse esse nível de dominação, né? Sim. Porque era um adulto, era um homem de 26. Era 10 anos, né? Quase 10 anos de diferença. Quase 10 anos de diferença. Então, será que ela não projetou a proteção que deveria ter do pai e não teve essa proteção? Então, assim, é algo que precisa ter muita cautela nesse sentido. Que pode ser, sim, uma reprodução daquela infância que ela não teve. Ela disse na entrevista que ela mostrou, inclusive, uma cicatriz na mão. Sim. De uma briga que o pai teve, que ela acabou sendo machucada por uma mesa de vidro. E ela, muito nova, teve que sair de casa, né? Ela relata, eu assisti por completo na íntegra, né? Ela menciona que ela teve que sair de casa, teve que tomar essa decisão, porque a mãe chegou a ser hospitalizada, né? Essa marca da cicatriz da mão dela foi ela tentando defender a mãe dela, né? E porque o pai já tinha perfurado a cabeça, assim, da mãe. Muita violência, né? Ela juntou uma sacolinha, umas bolsinhas com as roupas dos irmãos dela. O irmão mais novo tinha 1 ano e alguns meses, né? Ela disse, se a senhora não deixar ele, eu vou embora com meus irmãos. E a mãe deixou o pai? Deixou. Isso aconteceu. Aconteceu. E foi uma virada na vida da mãe dela. Sim. Porque a mãe dela começou a estudar, Quando quebra esse ciclo de violência, quanto é importante esse florescer dessa mulher, né? Porque até então ela não estudava, ela só ficava dentro de casa, ela tinha todo esse comportamento, onde ela era o quê? Anulada. Então, a partir do momento que ela rompeu esse ciclo, ela floresceu. Ela fez faculdade, fez mestrado, e é um outro tipo, né, de estilo de vida, de forma de pensar, forma de agir. Ela não foi mais sufocada. Eu gostei de uma coisa que ela falou nessa parte que a gente está comentando, que, assim, eu percebo uma preocupação dela em dizer assim, não estou falando mal dos homens, não estou dizendo que os homens são agressores, estou falando de uma pessoa que agrediu. Então, assim, porque quem trabalha com violência doméstica, quando a gente fala desse assunto, a gente tem que dizer isso para os homens. Os homens que não são violentos, eles nos ajudam a combater a violência contra a mulher. Outro dia mesmo, eu vi uma coisa
Agora, todo mundo tem aqueles seus minutinhos de Instagram que a gente tem que diminuir, mas olha, né? E aí eu estava vendo eu não sei, não vou dizer agora qual era o jornal, mas foi filmado, foi uma coisa que aconteceu na rua. Uma mulher estava num ponto de ônibus, um estranho, aparentemente armado, ele põe a mão no braço dela e obriga ela a caminhar com ele. E eu acho que essa moça talvez pegasse o ônibus todo dia naquele ponto de ônibus. Sim. O motorista do ônibus vai ver que é uma passageira, eu suponho. Sim, eu vi. Do cotidiano dele. Ele, opa, tem uma coisa errada aqui. Ele para o ônibus, Achei desce. muito legal, né? E outros homens descem e ele chama. Ele fala, fulana, você não vai pegar o... E aí ela corre e pede socorro. Salvou do estupro, né? Salvou, ele seria salvou estuprado. aquela mulher. Sim. Então, assim, olha como é importante quando nós falamos de violência contra a mulher e como os homens podem ajudar. Então, eu, mais uma vez, achei ela muito ponderada nesse ponto aí, que ela fala, não estou falando da figura do pai, não estou falando que é todo homem, estou falando da minha experiência ruim. E outra, ela dá a exata dimensão que ela admite, ó, eu podia ter visto antes, ou eu dei muitas chances. Mas a gente precisa também dizer isso para as vítimas. Cada uma tem seu tempo. Nenhuma mulher... Eu já atendi uma que falou assim, doutora, eu quero cancelar a medida protetiva. Eu não preciso mais, porque ele entrou para a igreja. Ela sempre pedia para ele entrar para a igreja. Aí, na reconciliação, ele falou, eu vou para a igreja com você, olha, eu quero... E agora eu estou com fé que vai vir a mão de Deus e eu super topo, olha... Deus, igreja, grupo de oração. Quem puder ajudar a família, eu acho que a gente precisa da comunidade. Sim. Que é uma coisa também da justiça restaurativa, né? Você, o outro e a comunidade. A gente se apoia. E aí eu falei para ela, tudo bem, que bom, mas eu preciso te falar uma coisa, eu estou sempre aqui. Se você precisar da justiça... Porque algumas mulheres têm essa ideia. Não, eu fui lá, desisti, eu estou sem coragem de ir de novo, estou com vergonha. Não tem isso. A gente está lá para apoiar e não precisa também explicar por que quis desistir. Mas, assim, a gente precisa dizer isso, né? A importância de dizer, eu estou ali, você pode voltar. Isso é muito importante, porque às vezes quando elas voltam, elas dizem assim, você disse que eu podia voltar. Sempre. E isso é muito importante enfatizar. Que bom que você voltou. Exatamente. Não dizer, de novo? Jamais, por favor. Jamais. Mas dizer, estou aqui. Muito bom. A próxima frase aqui. Ele sempre teve um temperamento muito difícil, explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico, né? Uma agressão física, mas agressividade de falar comigo, com as pessoas ao redor. Muito. Preconceituoso pra caramba. Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas e as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mostrando um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né? De como o entorno das pessoas dificulta a proteção, de certo modo. Vocês, como é que vocês veem isso? Eu até, desculpa o juridiquês, mas eu até me lembrei agora de um julgamento essa semana do STJ, de que esse temperamento explosivo, de maltratar e de constantemente dominador, ele para o juiz, quando vai julgar o ato de violência, ele deve aumentar a pena acima do mínimo. Isso é um fato que pesa como negativo quando a gente vai analisar as circunstâncias judiciais daquele contexto do crime de violência doméstica. Porque ela não sabia na época, talvez agora saiba, é uma forma de violência, chama violência moral. Essa voz elevada, o tapa na mesa, a porta que bate, causa temor, causa receio, é um aviso de que pode evoluir para uma violência maior, né? Uma violência física. Sim. Então, assim, ela não é normal. Gente, não é normal. Né? Se você está convivendo com uma pessoa que, quando não é atendido ou quando você não concorda com ele, já eleva a voz, grita, lhe desqualifica, isso é violento.
vai além daquela violência simbólica, que é aquela Sim. sutil e não sentida. Isso chama violência moral, está lá na Lei Maria da Penha, assim. E interessante, né, que ela fala que ele sempre foi assim. Então, a gente já vê aí um contexto em que ela normalizou, porque, olha, é muito difícil ser vítima de violência. Tem um tanto da gente que a gente meio que naturaliza até um determinado ponto, que é para a gente não perceber a nossa própria, eu digo nossa como mulher. como mulher, né, que eu me solidarizo com essa dor, mas assim, como se a gente precisasse não estar acordando e dormindo dizendo, eu sou vítima de violência, tem uma hora que a gente diz, não, vou dar outra, o meu cérebro precisa de outra saída aqui. Não, é o jeito dele, é o tom de voz dele. Tá nervoso, isso é normal. tá cansado. O time perdeu, tá ganhando pouco, foi demitido, foi a pandemia. Ai, a pandemia tá deixando todo mundo assim. Né? A gente tem esse relato de violência doméstica muito intensa durante o período da pandemia. Sim, né? e isso entra muitas vezes de forma muito silenciosa, pelo fato de ser naturalizado, né, pela cultura machista, de ser algo muito naturalizado. Não, quando um homem grita, ele está nervoso, mas quando uma mulher grita, ela é histérica. Né? Quando uma mulher quer terminar um relacionamento, não, ele é um bom homem, você está cansado, você está estressado, deve ser muito trabalho. Foi o que disseram Já. para ela, né? É. Você está trabalhando demais, você está cansada. E não Pensa foi bem. isso que ele quis dizer, né? Olha só, o julgado, né? O temperamento e comportamento abusivo, explosivo e controlador do agressor justifica o aumento da pena base. Então, uma coisa é você receber uma ameaça, crime de ameaça e tal. Outra coisa é você ser ameaçada num contexto em que ele tem o temperamento abusivo, ele tem o temperamento controlador. Isso aí como é que eu vou dizer, é avaliado de forma mais negativa para o agressor. Né? Sim, quantas vezes chegam mulheres altamente vulneráveis, muito chorosas, né? E às vezes a gente vai solicitar, né, juntamente com ela, fazer aquele preenchimento da solicitação da medida protetiva. E é interessante que muitas mulheres se percebem em outras violências que ela pensava que não vivia. Quando você faz algumas perguntas da sexual, eu sofria violência sexual, sim. Quando você faz outros tipos de pergunta e, às vezes, no próprio formulário, ela se percebe que viveu quase todas as violências. Sim. Porque até então, não, a física, psicológica, mas acabava não vendo no contexto total. Nossa, Érica, eu percebo muito isso quando elas preenchem o formulário de avaliação de risco. Porque muitas mulheres não sabem que o parceiro se recusar a usar preservativo é violência sexual. Se ela está numa posição de dizer, olha, eu quero usar preservativo. Não, por quê? Eu não uso. Você não confia em mim? Né? Eles dizem isso, você não confia em mim? Pois eu não estou saindo com ninguém, eu só saio com você. Pois é. Né? E aí fica naquela de... Porque a gente também tem que entender que é um relacionamento romântico e afetivo, né? Sim. E aí, permeado por violências ou não. É difícil você se sentir... você fica na dúvida, não, é um ato de amor e tal. Mas, você não vai tomar anticoncepcional, não pode, a religião e tal, não pode. Isso é uma violência sexual. Não permitir que a mulher tenha um domínio de quando ela quer ser mãe. Né? Sim, isso é muito importante. É muito importante ela se perceber nesse processo de entender e da gente explicar na linguagem, no tempo dela, da gente explicar isso como é. Mas isso realmente é violência, sim. Não, eu pensava que a gente era obrigada a ter que fazer, porque é meu marido, tem que cumprir minha obrigação de mulher, né? A gente escuta muito isso. Isso aqui é obrigação de mulher. Mas não, isso é uma violência, não é sua obrigação de mulher. Isso é uma violência. E elas se perceberem nesse processo, para a gente acaba sendo uma vitória, porque ela pode lutar contra isso. Porque até então ela naturalizava como uma obrigação de mulher. E a partir do momento que ela sai dali sabendo que não é uma obrigação de mulher, é mais fácil, muitas vezes, dela lutar contra isso e dela ensinar e propagar às outras mulheres. Os filhos e filhas, né? Sim. É muito interessante. Eu sempre digo lá para as meninas, né, que às vezes a gente não tem tantos recursos na procuradoria, eu disse, não, vamos usar o que a gente tem.
poder da informação. Informação é uma coisa muito poderosa, né? Ah, eu não sabia que isso era tipo de violência. É o primeiro passo para você você se conscientizar que aquilo que te incomoda, que você acha natural, realmente na lei Maria da Penha é um Sim. tipo de violência. E quando a mulher se conscientiza, quer dizer, toma conhecimento disso, é o primeiro passo para esse despertar, né? Para os passos que... O agressor também. Eu já ouvi tantas vezes isso em depoimento. O crime é violência psicológica, ou então um crime de ameaça, ou um crime de injúria. E aí, a última coisa que você faz é ouvir o interrogatório, né, do camarada. Falo, seu fulano, olha aqui a acusação que você foi na frente da casa dela, o senhor estava bêbado, já estava separado há tanto tempo, e o senhor foi lá e tinha uma medida protetiva para o senhor não ir de jeito nenhum. Isso aconteceu mesmo, é verdade esse fato? Doutor, eu fui. Aí eu nem bati nela. Eu tô aí na Maria da Penha, eu só fiz esculhambar ela e joguei umas pedras lá no telhado, mas eu não bati nela. Aí eu explico, né? Olha, mas isso é uma forma de violência. O senhor sabia que não pode esculhambar ninguém? O senhor não pode esculhambar nem sua ex-mulher, ninguém. Pois é, doutora, precisou eu ser preso para eu saber. Eu estava bêbado e fui mesmo, e eu perdi a paciência, me lembrei de uma briga, uma coisa. Veja, é uma situação que o agressor naturalizou também, né? Sim. Mas olha, o que o senhor ia fazer se chega ela jogando pedras e gritando? Eu ia chamar a polícia também, doutora. Né? E, assim, isso é o reverso, né? Sim. Eu estou falando assim, um interrogatório comum na violência doméstica. Sim. Né? A importância também, como a gente está falando também do homem, né? Trazer essa proposta também dessa figura masculina, conscientizar os outros homens a respeito do que é realmente a Lei Maria da Penha. A voz masculina de proporcionar a esses homens a ter uma consciência que eles não podem fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Vamos para a próxima aqui. Eu sempre fui uma mulher muito forte, mas, ao mesmo tempo, a única pessoa que eu dizia categoricamente, o único que eu confio 100% é nele. E aí acontece o quê? Quando eu me aproximava, por que você não está se cuidando? Ele dizia, você está gorda. Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo está passando, ninguém quer uma Ana Hickman velha. Isso aqui dá indignação da gente até de ler. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo seu peso? Ele estava me perseguindo para a parte de cirurgia plástica. Depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. Eu vi, até postei nas minhas redes sociais, a parte em que ele fala isso. Ele diz, um mulherão desse, de 1,80 m, merece uns 400 ml de cada lado. É uma coisa, é um vídeo da ânsia de vômito na gente. Chama ela de gorda, que ela passou o final de semana comendo lula frita, por isso você está gorda. Imagina uma mulher maravilhosa daquela. Linda. Belíssima. Isso. Eu fico... Não tem como... Agora, imagina essa frase dita para uma mulher que tem baixa autoestima, que vai ali plantar, arranja o terreno fértil para realmente a mulher E ela acreditar. não desenvolveu transtornos, né? Eu lembro de uma frase que ela dizia, eu sou muito forte, porque era para me ter anorexia, era para me ter vários outros transtornos alimentares por causa de tanto. Imagina quantos anos ela teve que escutar, sendo a comida sendo regulada, né? A agenda dela sendo regulada, tudo sendo... Ela disse que ele tomava conta de tudo, desde o que ela comia até o horário da academia, as agendas todas, os compromissos, era tudo... você me falou aqui antes da gente começar que você trabalha essa temática da autoestima nas mulheres. O que esse tipo de frase causa na autoestima das mulheres, das pacientes que você atende? Olha, quando uma mulher chega altamente fragilizada, né? Ela passou anos escutando que ela é isso, que ela é aquilo, e acabou muitas vezes internalizando, né? Então, quando escuta uma frase dessa, é um impacto muito grande, né? Principalmente quem não tem acesso a um suporte, né? Um suporte com um psicólogo, um suporte com a equipe. E
acaba fragilizando de uma forma que ela acaba acreditando no que ele está falando, né? E veja que ele não deve falar uma única vez, né? Existe uma reiteração aí nesse ataque, né? Nessa crítica. Exatamente, principalmente quando mexe, a autoestima da mulher é uma coisa muito importante para ela, o cabelo, o corpo, o rosto. E uma pessoa que já trabalha, no caso da Ana Hickman, né, que trabalha com uma imagem e escutar que você tá isso, que você tá aquilo, é como, será que eu tô mesmo? Quantas vezes ela pode ter se perguntado, né? Será que eu tô mesmo? Eu acho, assim, fantástico que ela fala, eu sou forte. Eu sou forte, eu amei. Alguma coisa aconteceu nela que ela não penetrou, né? Sim. Ela não fez. Acho que também, a mulher é maravilhosa, né? Ajuda que ela é perfeita, né? Linda, maravilhosa. Ela é linda. Sem dúvida, mas, novamente, né? A gente vê... É tão violento, né? Demais, É muito tão forte. agressivo. Tão violento e eu acho, assim, fica aqui um pedido para as meninas. Você não deve ouvir isso nem do seu namorado. Se algum não aceite, isso, cai né? fora, né? Não, Isso já é um olha, dos sinais. Por favor, observou isso? Nossa. Né? Assim, É muito importante a gente conversar com as nossas filhas, desde muito pequena, nas adolescentes que estão iniciando os relacionamentos amorosos, sobre esses sinais. Né? Depois que passa a fase do príncipe encantado, que começam os primeiros sinais dos relacionamentos abusivos. Eu tenho a mãe do meu pai, minha avó paterna, ela teve uma experiência muito difícil, ela teve câncer de mama. E aí foi um câncer muito agressivo, e isso muitos anos atrás, eu era pequena, ela precisou fazer uma cirurgia para retirar a mama. E casada, nova ainda, e ela contou para mim, anos depois, que o meu avô, ela estava muito nervosa com o meu avô, com muito medo de ser abandonada, de o vovô se apaixonar por outra mulher, de não achar que ela era mais bonita. Isso causou realmente ter câncer. Além do medo da morte, ela teve muito medo pelo casamento. E aí, ela, enfim, se recuperou e tal. E aí disse que quando chegou em casa, o vovô chegou para ela com flores e disse que ela continuava tão linda quanto antes. Que ela não se preocupasse, que eles eram muito bem casados. E quando ela me contou isso, ela contou, devia ter, assim, 30 anos que tinha acontecido, e chorando. E, assim, falando da importância que teve para ela se recuperar, porque ela se via no banheiro sem a mama. Para a mulher, a e mama é uma coisa muito importante. É um exemplo da nossa feminilidade, né? Simbolismo. É por aqui que eu amamentei meus filhos, né? Meu marido me acha bonita de tal roupa, tal decote. E aí eu achei isso tão interessante ela trazer que do Quanto parceiro. foi importante para ela, então apoio. aí eu tô fazendo esse link, né? O outro extremo. Meu Deus, e se um parceiro chega para uma mulher e fala, você precisa de silicone, você precisa de... Como deve ser absolutamente terrível ouvir isso, devastador, eu imagino. E a importância também dos pais trazerem isso para as filhas desde pequena, né? Isso é muito importante, porque você vai crescendo sabendo como a forma de ser tratada, como a forma que deve ser acolhida, como a forma... E isso é muito impactante na vida. Tanto para as mães que têm os meninos, quanto para as mães que têm as meninas. A forma como devemos tratar um outro. Isso gera um impacto de gerações. Eu sempre digo assim, isso gera impactos de gerações. Eu super concordo. Acho assim mesmo. As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada, que você está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada, ele só está te protegendo. Eu ouvia muito isso. Esse é um assunto que a gente abordou aqui, né? Sobre o entorno do que a gente ouve. Eu digo a gente porque eu passei um pouco por isso também quando eu quis me separar. Estava aqui comentando que... eu escutei muito aquela coisa, todo homem é igual, pelo menos esse é o pai dos teus filhos, o teu padrão de vida vai cair,
né? Enfim, ele cuida de ti, ele paga as coisas. E é muito doido isso, porque a gente está num relacionamento que você já não vê amizade, companheirismo, carinho, esse acolhimento. Mas todo mundo tenta te convencer que você está errada, que tem que manter a tal da família a todo custo, né? Sabe o que é difícil também? É que às vezes quem fala isso é mulher. Muito, eu vi Sim. principalmente das Né? amigas. Inclusive da minha mãe. Né? Com maior boa vontade, querendo dar um bom conselho. Eu acho que a gente precisa também desmistificar isso e ter aquele ouvido de dizer, não, peraí, ela está me falando uma coisa importante. Vamos falar sobre isso. Tão importante a gente ter esse acolhimento, né? Acolher é a palavra-chave, porque muitos veem por fora. Muitas vezes o relacionamento mais externo. E às vezes quando você está num relacionamento de marido e mulher, você vê e você sente outra coisa. Se a pessoa chegou até você para falar sobre isso, é porque já foi o limite. Não foi uma coisa assim, meu sentimento só de hoje. Mas já perpassou por vários dias para chegar até esse discurso. E sabe o que eu percebo, às vezes? É que a gente não tem muita empatia quando quem está precisando de empatia é uma pessoa poderosa. Vocês já repararam? Eu quero dizer o seguinte, se fosse uma mulher pobrezinha, meu Deus, tão sem autoestima, tão chorosa, tão abandonadinha, nossa, é mesmo. Mas aí, quando a dor é de uma mulher como a Ana Hickman, que é uma mulher que outra pessoa pode olhar e dizer, você tem tudo. Você é linda, magra, loura, rica. Isso é uma preocupação pequena burguesa e sua. Ele está só querendo te proteger e você está aí com... Talvez a dor dela não tenha sido percebida mesmo por quem deu esse conselho. Porque a pessoa não teve empatia mesmo. Por achar que ela é... Nossa, ela é Ana Hickman. Todo homem faz isso. Ela está... Interessante talvez... isso de ver que muita gente condenou o fato dela ter ficado... se ele era tão ruim assim, por que que ela demorou tanto? Né? Por que que ela nem precisa dele? Por que que ela não foi embora? A mulher é condenada de toda maneira. Desqualificando Desqualificando. o sofrimento dela. E o nome disso, para mim, é muito claro. É uma falta de empatia. É uma falta de ver nela que ela também sofre. Que também é difícil para ela. E às vezes, quando a gente vê aquela mulher forte, mas por dentro ninguém sabe muitas vezes como é que ela está. O que ela teve que superar para ela construir essa fortaleza, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Muitas vezes quando você vê aquela mulher forte, mas e aí, como é que está por dentro a fragilidade daquela mulher que muitos não veem? Quantas vezes ela precisou ser forte, porque muitos veem como ela é forte, então ela tem que apresentar sempre como ser forte. Então, é como fosse uma fraqueza, muitas vezes, demonstrar uma vulnerabilidade. Eu acho, eu percebo isso, lamentavelmente, e é de familiares, não é por mal, é que a pessoa realmente ela não se coloca no lugar do outro. Solidariedade é você ouvir a dor do outro, mas empatia é você sentir, é você, né? Nossa, tem uma coisa aqui que ela está me dizendo. Escutar, né? Escutar a pessoa. Mesmo. Se a pessoa chegou para você com todo o carinho do mundo para falar de uma situação que ela está sentindo, acolha. Acolha. Tudo bem. Vou te escutar. Estou aqui. Uhum. Às vezes a gente quer procurar algumas soluções que, na realidade, no ponto de vista da vítima, não tem. Sim. Ela quer uma ajuda para poder sair. Quando eu digo eu estou com você, é mais fácil, ela se sente mais forte de saída. Eu lembrei agora, teve outra pessoa bem famosa que foi vítima de violência doméstica, uns anos atrás, foi a Luísa Brunet. Sim. E assim, bonita, bem colocada, saudável, uma mulher bem resolvida, né? Uma carreira bacana. E o que houve de manifestações, desqualificando o relato dela, desconsiderando o que ela passou. O que ela também passou por essa falta de empatia absoluta, né? As pessoas, não sei
bem o motivo, talvez por imaginarem, não. Isso só acontece com uma mulher muito fragilizada, muito dominada, e não é. Né? A violência doméstica, ela tem esse eixo que realmente basta ser mulher, você pode passar por isso. Ainda dá tempo aí? Como é que tá nosso tempo? Ainda dá para mais uma? 55 minutos. Então vamos aqui para a última rapidinha. Mas está sendo tão legal, né? Então, Tá bastante tranquilo. passa. Tá tão bom. Vamos lá. Ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele me colocou dentro de uma redoma de tal forma que ele podia, sim, fazer o que ele queria. Eu não tinha sábado e domingo. Eu não via ele se compadecer quando eu estava doente. É bem o típico relacionamento abusivo, né? Que Sim. afasta das pessoas que... Porque é mais confortável, muitas vezes, para o agressor, a vítima não ter contato com as outras pessoas, porque é mais fácil das outras pessoas opinarem, de observarem alguns sinais, de mencionar o que está acontecendo. Então, quanto mais ele puder fechar ela daquele meio social, melhor. Mais fácil fica de controlar. Fica mais De fácil de controlar. controlar e também a conduta dele, se não estiver sendo percebida pela vítima, não ser vista por outros, né? Exatamente. É bem manipulador, bem estratégico. Você sabe, eu conheço um caso, uma vítima, que ela falou para mim que ela só percebeu que o marido tinha esse comportamento quando a mãe teve câncer e ele a proibiu de acompanhar a mãe na quimioterapia. Ela se deu conta... Que crueldade. Que crueldade, né? Ela se deu conta, assim... realmente, até aquele momento, eu sabia que ele não gostava que eu fosse nem na farmácia sozinha. Se eu precisasse de alguma coisa, ele sempre me acompanhava. Mas quando eu disse, olha, amanhã eu vou com a minha mãe na quimioterapia. E ele falou, não vai, não quero você sozinha por aí. Eu não posso ir. E ela, a mãe é minha, ela precisa de mim, eu estou lá como filha. E aquilo foi quando ela viu. Opa, percebam, né? Alguma coisa. Sim. Às vezes é difícil para a vítima ver mesmo. E esse afastamento e essa redoma, né? Pode ser toda de flores, mas ela pode ter esse intuito mesmo de não se deixar perceber, né? E o agressor acaba utilizando. Isso é uma proteção. Isso é uma proteção. E a mulher, muitas vezes, na sua vulnerabilidade, ele está me protegendo, né? Ele é o príncipe, né? Ele está acabando me protegendo dessa forma, mas não. Ele está deixando cada vez mais refém. Meninas, tá ótimo o nosso papo. Acho que a gente vai ter que encerrar. Eu queria aqui... A gente sempre diz na Procuradoria que a gente busca trabalhar nas duas frentes, né? A gente faz o atendimento a mulheres que já estão sofrendo violência, mas a gente busca muito trabalhar na prevenção. Especialmente, a gente vai muito nas escolas de ensino médio, né? Que é a faixa etária dos adolescentes. E eu gosto muito de despertar, especialmente as meninas, para esses primeiros sinais. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Érica. Quais são os primeiros sinais, que a gente comentou até um deles aqui, que as meninas têm que botar as anteninhas ligadas? Opa! Um deles é a agressividade, né? A forma, o tom. Observar as restrições. Você não pode isso, você não pode aquilo. Então, muitas vezes as meninas mais novinhas ficam, é porque ele me ama. Observa. Muitas vezes não é a questão do amor, é a questão da posse. Precisa ser observado esses sinais de sempre lhe colocar para baixo. Como uma das questões do agressor, né? Você é gorda, você está isso, você está aquilo, emagrece, ninguém vai te querer. Não vou te querer, não. Você está engordando, não vou te querer mais, não. Então, tem que observar esses sinais, como ele como é que se diz? Como ele te trata, né? Isso é muito importante. Então, apresentou esses sinais, fique em observação. Cuidado para não entrar num ciclo de violência. Isso desde criança, gente. Entrando aí nas escolas, eu amei essa questão das escolas, porque isso é importante de trazer nas escolas, ensinar para ver dentro de casa. Às vezes, um adolescente já pode ajudar uma mãe, né? Uma mãe pode ajudar também uma filha
com essa questão. Então, esses são um dos sinais mais básicos que eu conheço e que é importante observarmos. Tá certo. Eu concordo. Isso mesmo. Eu penso que qualquer... Assim, é tão sutil, né? Mas eu acho que qualquer comportamento desrespeitoso. Né? A gente acaba conhecendo muita gente. Eu lembro de uma mulher que eu conheci que me disse assim, que ela estava namorando um camarada, ele era mais velho, 8, 9 anos mais velho. E ela começou a perceber o seguinte, toda a vida que o assunto era política, ele falava a opinião dele, e quando ela ia falar, ele falava, não, mas você é muito novinha. Ou então alguém falava assim, olha, quando uma viagem, e ele era mais viajado, ela, aí ele quando você for. E ela começou a perceber na fala dele uma desqualificação, uma coisa, nada do que ela tinha para falar era relevante. Importante. Ela sempre era, mas de um jeito, assim, carinhoso. Não, imagina. Você acha isso? Não, quando passar o tempo, você muda de ideia. É porque você é muito... E isso é desrespeitoso, isso é... E aí, o namoro evoluiu até que chegou num controle da roupa. Você vai usar essa roupa? Nós vamos... vamos imaginar, né? Vamos à praia, eu vou com essa roupa. Não gostei dessa roupa, vai lá trocar. Esse vai lá trocar, gente, isso não é uma coisa legal. Não. É um isso sinal. Não é. Isso de você falar, olha, você acha tal cor? Ai, você não sabe, é porque você é mulher, você não entendeu. Opa, não entendi porque eu sou mulher, isso não é legal. E na nossa cultura isso ainda é visto muito como cuidado, né? O ciúme, até aquele ciúme que manda trocar a roupa porque o decote, a saia tá curta, é visto ainda vermelho, como uma manifestação de amor. Pois é. Isso é difícil de... E não é um cuidado, mas né? Aquela sensação de posse. Você tem que usar roupa. Cuidado também. Existe. Né? A gente precisa ter essa né? Então, quando a sua mãe fala, você vai para um culto religioso, olha, essa roupa não está adequada para o culto. Então, a gente vê aí um cuidado, porque ela está falando de um lugar onde as pessoas vão ter um vestimento que é bem diferente de dizer você não pode usar isso. Para sair comigo, usar essa roupa. Eu não gostei dessa roupa, né? Pode trocar essa roupa. Então, são frases que a gente pode observar do cuidado e da dominação. Tá certo. Meninas, considerações finais. Que recado vocês gostariam de deixar para as mulheres que estão aí hoje ou sofrendo violência ou estão aí nos relacionamentos? Eu acho, sabe, Lia, que há relacionamentos em que essas violências perduram muitos anos. E há muitas mulheres que pensam assim, eu não quero terminar meu casamento. É o pai dos meus filhos, eu já estou com 70 anos. Para essas mulheres, eu queria dizer o seguinte, ninguém está falando isso. O que a gente está falando é que a violência pode terminar. E que trazer... Dentro ou fora do relacionamento. Então, que trazer à tona, esse comportamento me faz mal, vai te fazer bem. Assim, falar disso com a filha, com alguém, com o médico, com o companheiro. Olha, quando você critica minhas amigas e diz que que eu não posso ser amiga de fulana porque ela divorciou, quem escolhe minhas amigas sou eu. E eu não gosto desse tipo de domínio. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente pode, até nos relacionamentos que existem, que houve ou um controle ou uma dominação, ter relacionamentos melhores. Quando a gente verifica que ali teve uma violência moral ou psicológica, e a partir dali ressignificar e construir outra relação sem essa violência. Para as mulheres que estão numa condição em que elas identificam a violência e que elas estão naquele ponto em que elas não é mais uma questão de não acreditar que ele vai mudar, é uma questão assim, eu tenho medo dele. O medo é uma emoção primal, primitiva,
importante que existe para te fazer ficar viva. Então, se em algum momento você sentir medo, fuja, saia, não insista. Não discuta com o seu medo. Se o que está no seu coração, se o que está te movendo naquela hora, agora eu senti medo, esse medo, você não está doida, você não está enganada, não é falta de Deus, não é falta de oração. Isso é um instinto que estava nos homens das cavernas. E é isso que vai te deixar viva. Se eu for lá, ele vai me agredir. Ele me puxou meu braço agora de um jeito e o que eu senti foi medo, saia de perto. Sai de perto. Deixa a bolsa, deixa o celular, vai embora. E aí pede socorro para alguém e depois você resolve. Mas não fica. Pode ir na casa da mulher, né? Pode ir na casa da mulher, pode ir na casa do vizinho, pode pedir socorro para o porteiro. Eu digo que na violência doméstica é até difícil isso para mim de elaborar, mas eu digo para quem trabalha comigo, a gente pode salvar a vida de uma pessoa. É aquela decisão dada naquele dia, aquele oficial de justiça que recebe aquilo e diz, mais um mandado para eu cumprir. Cara, mas eu vou, porque de repente, é na hora que eu entregar isso daqui que ele podia estar com um plano de ir atacá-la novamente, mas aí chegou, sabe, os policiais que fazem o COPAC lá em Caucaia, eles dizem muito isso para mim. Doutora, a gente vai... Porque se ele estava pensando em alguma coisa, na hora que ele vê a farda, ele... Opa! Né? Então, essa mulher não está sozinha. Não está sozinha. Vai dar um resultado. Então, eu acho que para a vítima é assim, vamos começar a discernir entre um incômodo, um desgaste, uma falta de esperança, uma falta de amor e o medo. Se o sentimento é medo, você precisa sair daí. Tá certo. Érica, quer falar um pouquinho lá da Casa da Mulher? Oferecer lá as portas? Pode, com toda certeza. Na realidade, a Casa da Mulher Brasileira, ela é riquíssima, né, completa, que eu digo nesse sentido, que aquela mulher é acolhida, lá temos a delegacia, temos a defensoria, temos a autonomia, aquela mulher que muitas vezes é dependente econômica, né, do agressor, ali é um meio dela sair desse ciclo, né? Nós temos agora a PEFOSSE também, aquela mulher já sai da delegacia, vai para a PEFOSSE, e ela tem todo o acompanhamento lá. Então, a mulher que se identificou com alguma das nossas falas aqui, né, podem ir na Casa da Mulher Brasileira. Estamos lá 24 horas. Que maravilha. É um trabalho, um equipamento fantástico. Nossa. Geralmente os equipamentos não funcionam nem final de semana nem à noite, né? Que são os horários de pico das agressões. Então é importante falar que a Casa da Mulher funciona 24 horas. 24 horas. Nunca fecha as portas. Não, estamos sempre lá. Não tem hora para agressão. Mas nós estamos lá para acolher todas as mulheres, qualquer horário. Isso é muito importante, porque às vezes a agressão à noite você não sabe para onde ir. Então, nesse percurso do medo, concordo plenamente. Tá com medo não é saudável. Nenhum relacionamento que te traz medo é saudável. Bom, meninas, muito obrigada. Eu espero que a nossa entrevista hoje ajude, né, muita gente. Ajude a perceber esses pequenos sinais, a aprofundar um pouquinho, tem ajudado a aprofundar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, esses aspectos, né, que a Érica falou, da violência sexual, né, a mulher não é obrigada a manter um relacionamento sexual mesmo dentro do casamento, caso assim ela não deseje aquele dia, aquela hora. As outras coisas que a Débora falou, dos primeiros sinais, eu acho que foi bastante enriquecedora a nossa conversa. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, com certeza, vocês salvam muitas vidas. Eu que agradeço. Foi maravilhoso, Lia, te conhecer, estar aqui e falarmos de um assunto altamente importante. Eu também estou muito grata, Érica. Foi um prazer conhecê-la. Assim, eu sou uma admiradora da Casa da Mulher Brasileira, de todo mundo que está lá. Eu acho uma política pública fantástica, importante, salva vidas. E, deputada Lia Gomes, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Eu sou fã,
Acho, assim, que a Procuradoria da Mulher é um espaço que ela tem o tamanho das pessoas que a fazem. Parabéns. Obrigada. E não desanima. E, assim... Cada dia que eu conheço vocês, quanto mais eu conheço, mais animada eu fico. Essa sensação de que a gente não está sozinha é muito forte. Eu disse naquele dia para as vereadoras, é a mais pura verdade. Eu não esperava encontrar tantas mulheres de valor, cada uma trabalhando de maneira isolada. Então, acho que à medida que a gente vai se conhecendo, vai se juntando, a gente se fortalece muito e fortalece a nossa causa. Sim, sem dúvida. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.